2 Coríntios, capítulo 13. Exercer a autocrítica cristã. Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei, visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Por quê? Apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive. E isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele. Mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para vos servir. Nota de rodapé 1. Paulo adverte que não hesitará em tomar duras medidas disciplinares contra aqueles que, se declarando irmãos, insistem em se manter rebeldes à palavra de Deus, e cita Deuteronômio 19:15, para ordenar-lhes que restabeleçam a ordem na igreja, versículo 1. Essa rebeldia contra a palavra de Paulo é uma afronta à pessoa de Cristo que o nomeou seu apóstolo. A autoridade do apóstolo é a mesma autoridade do seu mestre. E quem quiser se opor a Paulo, contando com sua suposta fraqueza e insegurança, descobrirá que Cristo é Deus falando por meio do seu apóstolo, e que ele não é fraco, mas poderoso e justo. Filipenses 2:8, Filipenses 4:13, Romanos 1:4, Romanos 6:4, 1 Pedro 3:18. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Nota de rodapé 2. Em vez de se entregarem às exigências e reivindicações imaturas e perversas, influenciados pelos falsos apóstolos, os cristãos são encorajados a examinar suas próprias consciências e avaliarem suas atitudes para com Deus, em relação aos seus semelhantes e àqueles que lealmente doavam suas vidas em favor do ministério. O termo examinar em grego original, peihazo, não sei como é que fala isso em grego, significa testar, avaliar o quanto estamos sendo dignos de nossa convocação para sermos cristãos, 2 Tessalonicenses 1, versículo 11, versículo 12. O cristão que realmente procura viver o Evangelho, portanto, está firme na fé, tem prazer em favorecer a ação do Espírito Santo na produção do seu fruto, Gálatas 5:22, Mateus 7:16. Paulo usa ainda a expressão provai, no original grego, dokimazo, que era usada quando alguém precisava confirmar ou testar o valor e a autenticidade de uma moeda. Alguns falsários fabricavam moedas de chumbo com a estampa das moedas de prata. No entanto, quando eram jogadas sobre o mármore, o som que produziam na colisão contra a pedra logo denunciava a moeda falsa. Assim, o crente demonstra sua verdadeira fé, especialmente quando sob provações. Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Nota de rodapé 3. Paulo não pede muito. Seguindo o pensamento grego, apela para a simples e inefetiva expressão da verdade. Sendo assim, é impossível exercer a plena autoridade apostólica de uma maneira que não tenha a verdade como fundamento. Portanto, se a verdade, que é Cristo, for reconhecida pelos cristãos até sua chegada em Corinto, não mais haverá necessidade de constrangimento e correções disciplinares, pois a própria igreja se submeterá ao Espírito Santo e voltará
ao bom senso cristão? Pois nos alegramos quando somos enfraquecidos, e vós sois fortalecidos. Rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Nota de rodapé 4. Paulo não se importava em sacrificar-se, desde que isso contribuísse para o aperfeiçoamento espiritual dos seus filhos na fé. Os cristãos de Corinto eram fortes, pois haviam sido abençoados com toda a graça e dons espirituais. No entanto, estavam confusos, ludibriados por falsos líderes cristãos e suas doutrinas espúrias, e não exercitavam seus dons com altruísmo e dedicação, necessitando, portanto, de aperfeiçoamento. Efésios 4:12, ou seja, o uso e preparação das virtudes espirituais para vencer os dias de luta e aflição. Esse preparo espiritual se adquire somente pela experiência sincera, dedicada e perseverante em Cristo. 2 Timóteo 2:5. Por esse motivo, escreva essas palavras estando ausente, para que, quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los e não para destruí-los. Saudações finais aos Coríntios. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. Que o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos enviam saudações. A bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nota de rodapé 5. A partir daqui, a bênção apostólica ou trinitária passa a ser uma tradição do culto cristão em todo o mundo. A graça de Cristo nos revela o amor do Pai, versículo 11, que por sua vez nos concede o selo, o direito legal para sermos filhos de Deus, João 1:12, por intermédio do Espírito Santo, que produz comunhão fraternal entre os filhos de Deus em todos os povos, línguas e culturas. A Santa Trindade é um mistério conhecido como verdadeiro, não por meio de qualquer teorização lógica ou filosófica, mas simplesmente mediante a própria experiência cristã dos santos apóstolos e discípulos, por meio da qual o ser humano é alcançado pela graça salvadora e transformadora do Cristo ressurreto, reconhecendo o amor e o perdão de Deus Pai e consagrando sua vida aos cuidados do Espírito Santo, procurando viver em comunhão com as três pessoas do único, poderoso e eterno Deus.